Bíblia é o maior complexo vitamínico espiritual para o crente. Está fraco, meu filho? Está pensando em desistir? Está aqui a Bíblia, vitamina. Aleluia, para a vida do cristão. Quem se alimenta da Bíblia tem vitamina A, amor, alento e alegria. Quem se alimenta da Bíblia tem vitamina B, bondade, bem-estar, bem-querer. Quem se alimenta da Bíblia tem vitamina C, coragem e compaixão. Quem se alimenta da Bíblia tem vitamina D, determinação e dedicação. Quem se alimenta da Bíblia tem vitamina E, esperança e experiência com Deus. Quem se alimenta da Bíblia tem vitamina F, não é ferro, mas é força e fidelidade. Jerusalém, os judeus ortodoxos reúnem-se para prestar homenagem a Jeová, o único, todo-poderoso Deus de Israel. Porém, hoje uma figura sombria permanece no fundo. Em alguns dos templos mais antigos da Terra Sagrada, arqueólogos estão descobrindo pistas tentadoras de que Deus não estava sozinho. E uma das maiores batalhas dos sexos da história já pode ter sido travada há 3.000 anos. Sou John Rhys Davids. Venha comigo explorar o mistério da deusa proibida a seguir em arqueologia. Quando os israelitas, segundo os registros bíblicos, primeiramente surgiram no palco mundial, fizeram uma coisa que nenhuma outra nação na história humana havia feito antes. Abandonaram os rituais pagãos do passado para forjar uma aliança com um único Deus, a quem chamaram Yahweh. E o Senhor disse: não terás outros deuses além de mim. Antes disso, os antigos adoravam uma diversidade de entidades, entre elas a deusa mãe, o símbolo quintessencial da vida e da fertilidade. Foi a deusa-mãe derrotada pelo Deus de Israel, como a Torá sugere, ou como algumas feministas alegam. Os editores da Bíblia, que eram padres masculinos, simplesmente tentaram apagá-la dos seus textos sagrados. Hoje, arqueólogos estão descobrindo evidências extraordinárias de que Yahweh poderia ter tido uma rival ou talvez uma companheira, e seu nome era Asherah. A deusa proibida. Durante as últimas 2 décadas, o arqueólogo americano Bill Dever tem procurado restituir Asherah, a deusa mulher da antiga Canaã, a seu lugar de direito na antiga religião de Israel. Asherah era venerada aqui junto com Yahweh, a entidade masculina proeminente do antigo Israel. A Torá nos dá uma noção idealista de que havia apenas uma única entidade, porém na realidade havia mais de 40 referências a Asherah, ou a seu símbolo. Portanto, ela é bem conhecida dos escritores da Bíblia. Deuses pagãos na Terra Sagrada. Bem antes de Yahweh emergir como único Deus de Israel, um panteão de entidades mitológicas, tanto masculinas como femininas, e especialmente pares divinos, controlavam o destino do mundo antigo. No Egito eram Ísis e Osíris, na Grécia Hera e Zeus, na Babilônia Ishtar e Tamuz, e em Canaã os grandes deuses Ael e Baal, e as deusas dominavam o céu e a terra. Bill Dever está convencido de que os israelitas se apegavam a seus deuses pagãos, inclusive a deusa dos cananeus, Asherah. Ela era a principal entidade feminina no panteão cananeu, e lá foi associada com Ael, o deus-chefe masculino. Portanto, os israelitas mantiveram o culto a Asherah vindo de seus antepassados cananeus. No Negev, ao sul de Jerusalém, arqueólogos estão encontrando evidências surpreendentes de que Dever pode estar certo. Aqui no templo de Arad, as escavações revelaram que este era um local de culto onde Yahweh e Asherah podem ter sido adorados. No santuário interno, ou o sagrado dos sagrados, 2 altares foram encontrados diante de um par de pedras verticais. Estas não são pedras comuns, representam uma entidade ou entidades, e aqui temos 2 delas. Podemos apenas dizer que a pedra maior representa Yahweh, o deus masculino do antigo Israel, e a menor representaria então Asherah, sua companheira, a deusa mãe.
No pátio externo do templo havia outro altar, onde tigelas dos padres e cinzas de ossos de animais queimados foram encontrados, sugerindo adoração de culto. A descoberta de uma irmandade local no campo e os altares incomuns com pedras duplas sugerem que o culto a Ashera pode ter sido bem mais difundido do que qualquer um poderia ter imaginado. Na base do altar encontraram um leão ou leoa de bronze. E Ashera é geralmente associada no mundo cananeu com a imagem do leão. Ela é a dama-leão. O fato de que entregariam uma oferenda a um leão votivo sugere para mim, pelo menos, que Ashera era venerada aqui junto com Yahweh, a entidade masculina proeminente do antigo Israel. A prova de que Ashera foi adorada no antigo Israel é ardentemente discutida. E a evidência é insuficiente. Porém, mesmo assim, a arqueologia revelou que, apesar do que muitas passagens da Bíblia dizem, os israelitas podem ter adorado mais de um deus e até mesmo uma deusa. Considere a antiga cidade de Dan, nos montes ao norte de Israel. O veterano arqueólogo de 84 anos, Avram Biran, começou primeiro a escavar aqui nos anos 60. Resultou ser uma das cidades mais importantes da antiga Israel, a capital do norte, e um importante centro de culto nas correntes entrelaçadas de culturas e práticas religiosas. Perto de uma fonte que é o início do Rio Jordão, ele encontrou uma plataforma elevada de pedras de 5 metros quadrados, o que a Bíblia chama de um local elevado. Este é o local elevado. Aqui encontramos os degraus que levavam ao principal altar central com os 4 chifres no topo. Na direção oeste, onde encontramos a sala do altar, com 2 altares menores, e depois, mais além, havia uma câmara longa com 2 mesas, provavelmente para as oferendas. 2 décadas mais tarde, Biran faria uma descoberta igualmente fantástica, outro local de culto dentro do portão da cidade. A descoberta mais emocionante de 1992 e bastante inesperada foi esta instalação com 5 pedras erguidas, com um banco na frente e perto dela talvez 25 vasos. Ora, chegamos à conclusão de que o que temos aqui são 5 vasos, 5 matzebot ou pilares sagrados, e os vasos foram usados como oferendas para a entidade. Biran diz que não era um local incomum para veneração, levantando a questão: que deus ou deuses eram adorados aqui? A descoberta de um local de culto não sagrado em Dan provocaria perguntas inquietantes sobre as práticas religiosas dos primeiros israelitas. Uma prova de adoração de culto foi descoberta em Dan, mas era Ashera o objeto do culto? Talvez não. Em 1968, Bill Dever encontrou uma inscrição em um túmulo em Al-On, nas colinas de Judá. Ele alega que era uma prova arqueológica definitiva da existência de Ashera no antigo Israel. Estudiosos, por consenso, interpretaram como "e de seus inimigos salvo por sua Ashera". A importância desta inscrição é que pela primeira vez temos um texto hebreu, no qual Ashera, a antiga deusa mãe de Canaã, é mencionada por seu nome e unida a Yahweh, o Deus de Israel, em um contexto de bênção. Uma década mais tarde, outra inscrição foi encontrada em uma jarra de pedra em um pequeno santuário em Kuntilet Airut, ao leste do Sinai. Esta é uma inscrição hebraica que se relaciona com as bênçãos. E na última parte vemos aqui: que X seja abençoado por Yahweh de Samaria e por sua Ashera. Bill Dever, um grande amigo meu, acredita que são Yahweh e sua Asherah, o que significaria que Yahweh tinha uma companheira. Não é tão simples assim. Carol Myers passou mais de uma década explorando as vidas das mulheres no mundo bíblico. Uma autoridade neste assunto geralmente esquecido, ela tem uma visão contrária de Dever. As inscrições poderiam estar dizendo também que esta é a entidade de um local chamado Samaria ou Asherah. Poderia não se referir a uma entidade feminina, mas poderia se referir a um símbolo de uma entidade. Porém, Dever insiste que Ashera era uma verdadeira deusa. Notem a figura feminina sentada meio desnuda. Ela está num trono de leão do tipo reservado apenas às entidades e à realeza. Quem é ela, nossa dama de Airut? Tenho discutido que aqui temos uma representação real de Ashera, a deusa mãe da antiga Canaã, adotada em Israel e concebida como a companheira de Yahweh.
Por que não vemos o poder na realidade da influência do culto de Ásherá no antigo Israel? Carol Myers acredita que os antigos israelitas consideravam Ásherá um símbolo de renovação e fertilidade, não como uma deusa. E mais tarde, eles incorporaram seus atributos em uma única entidade, Yahweh. Mas e se Yahweh, como uma entidade única, engloba a habilidade de oferecer a chuva em sua época, engloba a habilidade de oferecer a fertilidade para o corpo feminino, então talvez eu não precisaria pensar em uma entidade feminina separada que poderia oferecer estas coisas. Porém, para Bill Dever, o gênero de Yahweh na Bíblia está claro. As imagens, a linguagem, as ações associadas com Yahweh na Torá são surpreendentemente masculinas. Para mim, isto explica por que metade da população de Israel, as mulheres, sentindo-se ignoradas, desenvolveram um culto a Ásherá, com o qual se sentiam mais confortáveis. Entretanto, Myers ignora a imagem masculina que prevalece de Yahweh, devido a um aspecto distinto da linguagem da Bíblia hebraica. O hebraico é uma linguagem que tem masculino e feminino, mas não o neutro. Portanto, a palavra Deus, ou o nome de Deus, deve ser masculina ou feminina. E a palavra usada para Deus em Israel é uma palavra masculina, um nome masculino. Não significa necessariamente que Deus tem que ser identificado como homem. Ao invés disso, Myers explica a imagem masculina de Yahweh, desenhando um paralelo com a criação de Israel como um estado devido a uma luta de poder com o Egito e depois com as cidades-estado de Cananeu. Ao combater os egípcios, ao combater os cananeus, as metáforas da guerra e poder que são tradicionalmente em quase todas as culturas associadas mais aos homens do que às mulheres, o Deus que representa seu sucesso é descrito naturalmente pela linguagem que é essencialmente masculina. A discussão eventualmente chega a um ponto. Era Deus sexual? O transcendente versus o material. Novamente, Myers e Dever discordam. Você tem Deus com mãos e dedos, tem Deus com rosto, tem Deus com olhos, com uma cabeça, com costas. Mas o que é fascinante sobre estas imagens de corpo para Deus é que parecem se deter na cintura, apesar de ter um pé aqui e ali para Deus. Mas não há um sentido de genitália relacionado a Deus. Alguns estudiosos acreditam que não se deveria atribuir a ideia de sexo a Deus, mas acho que isso é uma tentativa moderna ocidental de espiritualizar Deus, anestesiá-lo de certa forma. De fato, Deus na Torá é bastante vigoroso e rigidamente masculino. Deus era tanto masculino como feminino, nem masculino nem feminino, acima do masculino e feminino, e Yahweh compilava os dois. Ao invés de tentar negar a ideia da sexualidade de Deus, por que não reconhecer o poder da sexualidade, que é parte do poder da natureza e, portanto, de Deus, e celebrá-la? Asherá e Yahweh, como um par, deveriam representar algum tipo de par divino que promove a fertilidade através de sua união. Não está aqui nas inscrições em textos extra-bíblicos ou qualquer texto bíblico. Encontramos apenas a cabeça de uma estatueta, que eu gosto particularmente porque tem uma expressão muito trágica. Como se marcasse as tragédias da humanidade em seu rosto. Eu não posso pensar nela como sendo uma Asherá. Estatuetas não são necessariamente entidades, e certamente não Asherá. Voltando à famosa Dama do Leão. Evidência para Bill Dever de que Asherá existiu como uma deusa no início de Israel. A Dama Leão é um tema familiar da mitologia cananeia. Num altar de oferendas de 3.000 anos de terracota, provavelmente um modelo de um templo e um dos melhores exemplos da arte israelita em existência. Seu simbolismo é mistificante e para Dever ela está abaixo de onde Yahweh teria estado. Acima está um touro levando um disco do sol. Sob ele, 2 leões com asas e 2 gazelas ao lado da árvore sagrada. Abaixo disto, outro par de leões com asas ladeando uma porta vazia. Esta seria a porta para o templo, mas não há ninguém na porta. Não pode representar Yahweh, o Deus de Israel. No fundo, temos outro par de leões.
E parado entre eles temos uma mulher nua nos olhando. O busto e a vulva aparecem bastante claros. Quem é esta mulher? Sabemos que Áshera está ligada aos leões no período cananeu. E se perguntarmos quem é esta estatueta feminina em um pedaço de arte israelita, temos que responder: é Áshera, a dama do leão. Demonstra que o culto a Áshera existiu não no final da história de Israel, mas no início. A época de Salomão, quando o templo estava sendo construído em Jerusalém e a veneração estava centralizada, quando Yahweh é, pelo menos em teoria, o único Deus em Israel. Mas aqui está Áshera, que é a companheira de Yahweh. Ela não deveria estar aqui, mas está. Não vejo objeção em compreender que nestas inscrições temos uma verdadeira deusa. Acho que toda a evidência é a favor. Por que não? O arqueólogo israelense Mihai Mazar tornou as origens cananeias da antiga Israel sua especialidade. A entidade feminina é a entidade mais antiga conhecida para nós. Se olharmos para trás, 6.000, 5.000, 4.000 anos antes de Cristo. Só mais tarde temos deuses masculinos. O deus da tempestade, do tempo, da guerra foram acrescentados. Mas sempre temos no Antigo Oriente Próximo deuses e deusas definitivamente. No ano de 1960, a famosa arqueóloga inglesa Kathleen Kenyon descobriu centenas de estatuetas femininas quebradas em uma caverna não longe do Templo de Salomão, em Jerusalém. Alguns estudiosos acham que a descoberta confirmou o Templo de Jerusalém. Outros acham que ela determinou o fim dos cultos pagãos pelo rei Josia, que ordenou que todos os vasos feitos para Baal e Áshera fossem levados para fora do Templo do Senhor e destruídos. Mas é interessante que exatamente naquele período, os séculos 8, 7 e 6, as estatuetas eram mais comuns do que nunca. Estas estatuetas têm a ver com cultos supersticiosos no campo. Em Jerusalém, na capital, as pessoas não as usavam. O fato é que encontramos mais destas estatuetas aqui sob a sombra do monte do templo do que no resto do país. Em Arad, o ataque a Áshera foi além dos objetos de culto e estatuetas. Algumas destas figuras foram encontradas inclinadas para o lado, deliberadamente cobertas. Um dos motivos que os santuários locais foram abolidos foi porque estavam ligados ao culto de Áshera, que naquela época começava a ser um anátema aos reformadores, profetas e sacerdotes. Seguindo este ataque, Diver alega que os escritores, editores e padres do antigo Israel decidiram se livrar deste problema de Áshera de uma vez por todas. Muitos homens no antigo Israel tinham medo do poder da deusa-mãe e do domínio que ela exercia sobre as mulheres. E parece que houve uma tentativa de suprimir o culto a Áshera, especialmente quando o monoteísmo começou a chegar a seu ápice. Havia espaço apenas para um deus e era uma entidade masculina. Mas como uma deusa que era tão adorada pelo povo poderia ser tão odiada pelos autores do Velho Testamento? Eles representam o ortodoxo, a ala direita, partidos nacionalistas que editaram a Bíblia. Eram todos homens, representavam o governo, eram um partido elitista, os intelectuais de sua época. Segundo eles, havia apenas um Deus, ou deveria haver um, mas havia outros. Não gostavam da ideia de uma companhia feminina para Yahweh. Áshera era no mínimo um problema e no máximo era uma verdadeira ameaça à ideia do que Deus deveria ser, e portanto ela precisava desaparecer. Diver especula que a supressão de Áshera vai além das atitudes masculinas muito enraizadas em relação às mulheres no mundo antigo. Estavam fascinados pelas mulheres, mas as temiam. Invejavam seus poderes de reprodução. As consideravam objetos de satisfação sexual e prazer. Mas tinham medo da sexualidade livre delas. Portanto, em cada sociedade antiga, há uma tentativa de oprimir as mulheres, mantê-las sob controle. A ideia era que, uma vez que se desse mais poder às mulheres, não se teria como controlá-las. E assim as mulheres se retiraram para suas casas, onde continuaram seu próprio tipo de prática religiosa, sem considerar o que os homens pensavam. Myers encara o conflito de outra maneira. Os autores bíblicos não discriminavam as mulheres, discriminavam o passado, qualquer competição com Yahweh. Não acho que havia uma opressão à crença em Áshera. Acredito que havia uma ênfase no Yahweísmo que excluiria qualquer influência pagã. Não acho que a religião pagã feminina recebeu um tratamento mais duro nas mãos dos autores padres do que qualquer outra religião pagã masculina. Em 596 a.C., os babilônios saquearam Jerusalém.
Séculos mais tarde, quando a Torá foi editada em sua forma atual, a idolatria seria culpada pela queda de Israel e Yahweh emergeria triunfante. Temos que lembrar que a Bíblia é literatura, não é a vida. É de certo modo artificial por natureza. A Bíblia é o que é, que seja assim. É importante lembrar que a Bíblia sofreu mais nas mãos de seus amigos do que nas mãos de todos os seus inimigos reunidos. Acho que devemos encarar o fato de que o culto a Ashera era extremamente proeminente e influente por todo o período da monarquia, apesar de muitos sacerdotes reformadores, profetas e os editores finais da Bíblia hebraica não gostarem disso. Quando o assunto é religião, crenças antigas não morrem facilmente. Talvez nos rostos inocentes dos santos, Ashera, a deusa proibida, viva. Na Idade Média, milhares de anos depois que Yahweh escondeu a deusa-mãe, uma seita judia mística introduziu uma nova entidade chamada Shekinah na literatura judaica. Concebida como o espírito ou a presença de Deus no mundo, Shekinah parecia introduzir uma ponte feminina entre o distante e proibido Yahweh do Antigo Testamento e seu povo. Realmente, Shekinah era algumas vezes chamada de a noiva de Yahweh. Mesmo hoje, em alguns rituais judaicos, canções de casamento ainda podem ser ouvidas que celebram a união de Deus e sua noiva. Quem mais poderia ser, se não Ashera? É isso aí, gente. Muito obrigado aí por mais uma vez vocês terem visto o vídeo até o final. Eu peço desde já que você compartilhe, comente, se inscreva no canal e, claro, isso é muito importante, toca no sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo no canal você vai receber a notificação.
Muito obrigado mesmo. Valeu!